Viva! Muito bom dia, muito boa tarde ou boa noite. Seja bem-vindo ao podcast Conceito Econômico. Este podcast é de Carlos Panzo, ele é o autor deste podcast. Eu, Vítor Hugo Mendes, sou apenas o moderador e aproveitando os nossos canais para divulgar esta conversa que acontece uma vez por mês. O podcast Conceito Econômico resulta, portanto, da publicação de um texto da autoria do professor Carlos Panzo no semanário angolano Novo Jornal, da última publicação referente ao dia 27 de março de 2026. Se puder ler este artigo, vai compreender melhor o que aqui vamos, a partir de momentos, também começar a conversar e a descodificar. É que nem toda a gente entende de números e, portanto, da mensagem técnica com o que o professor às vezes também apresenta os assuntos, e aqui o podcast Carlos Panzo, bom dia, boa tarde, boa noite, serve para descodificar isso mesmo. E o título desta semana o tema desta semana é o preço do petróleo, uma vitória de Pirro. Portanto, antes de mais, só uma saudação, só para dizer um bom dia, boa tarde. Mais uma vez, viva, boa noite, boa tarde, bom dia, depende do horário. Vejam. E nós granjeamos o prestígio, professor Carlos Panzo, convém também às vezes um pouco de vaidade, não é? Faz bem, não é mal nenhum. Agora, quando se exagera já é um problema. Conseguimos naturalmente, caros internautas que nos seguem, conseguimos granjear o prestígio de sermos um dos podcasts, não o podcast sobre economia, macroeconomia, com uma grande referência no mundo académico e empresarial do nosso país. Obrigado também aos internautas que nos seguem, que comentam, que partilham e que nos vão dando feedback ao longo deste pouco mais de 12 meses de emissão. Ora, vamos começar então neste primeiro bloco sobre a metáfora e o enquadramento conceptual relativamente ao título deste artigo. O professor Carlos Panzo começa, como sempre, com uma pergunta inevitável, não é? Essa metáfora relativamente à vitória de Pirro, para abordar o tema do impacto do preço de petróleo na economia angolana. Por favor, estamos perante uma vitória, afinal, que não é? É verdade, pode ser o caso que a Angola esteja numa situação de vitória que na verdade não é, que pode se transformar em derrota. E por isso fui buscar a metáfora de Pirro, que ilustra esse paradoxo, que nem todas as vitórias, na verdade, são bem-vindas. E no caso de Pirro, no combate de tentar conquistar Roma, terá sofrido tantas perdas, quer materiais, quer humanas, que ele próprio assumiu que mais uma vitória dessa seria o seu fim. E isso leva-nos então a refletir a questão de que nem todas as vitórias são sustentáveis no tempo e são até desejáveis. E quando nós analisamos o impacto da subida do preço do petróleo no mercado internacional, decorrente da crise no Golfo Pérsico, esta guerra iniciada pelos Estados Unidos e Israel contra o Irão, que levou, não sei se inesperadamente para a parte norte-americana e israelita ou não, o condicionamento do fluxo de transporte de petróleo do Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz, para que as pessoas entendam, e sei que há muita informação sobre isso no mercado, pelo Estreito de Hormuz passa mais ou menos cerca de 20 milhões de barris de petróleo dia. Isto, no total da produção mundial, representa cerca de 21% da produção mundial. E com esse condicionamento, ali naquele estreito temos grandes produtores como a Arábia Saudita, os Estados Emirados Unidos, o Qatar, o Kuwait, o próprio Irão, e essencialmente a produção que sai do estreito de Hormuz vai para o mercado asiático. Não é. E aqui é só para dizer que, na verdade, este aumento do preço do petróleo, ou este condicionamento do Estreito de Hormuz, tem dois impactos. E é preciso a gente, às vezes, separar. Temos o impacto preço, e este impacto preço, pelo petróleo se tratar de uma commodity internacional e transacionada, o impacto preço é sentida por todos. Todo o planeta sente, porque o preço sobe automaticamente. A última vez que nós verificamos, já estávamos com preços acima de $107 o barril, e isto é um efeito automático para todos. Mas a nível do abastecimento, os efeitos são díspares em função da localização de um determinado país
E nós estamos a ver no mundo asiático as filas intermináveis, exatamente, para além do petróleo, mas outros produtos também. Não, não é? Porque que acontece? Do Estreito de Hormuz sai mais ou menos 90% do consumo no mercado asiático. Sim. A ONU fala também de constrangimentos, se essa guerra não termina, com sementes, por exemplo. Nós vamos falar sobre isso no nosso podcast mais à frente, que na verdade não é só petróleo, é os seus derivados. E quando nós falamos do derivado de petróleo, temos que pensar que não é só a gasolina, o gasóleo, o fio que a gente conhece, o jet fuel. Há também outros derivados como os fertilizantes, os agroquímicos, que também sofrem com este impacto. E esta vitória que não é, lembro-me no podcast passado, quando falámos sobre essa probabilidade do aumento dos preços de combustíveis, e o Carlos Panzo voltou a dizer assim: ei, uma vez mais, essa sorte de Angola e tudo mais. É verdade, é verdade. Deus veio mais uma vez ajudar-nos. Nós ter em conta que o Orçamento Geral do Estado foi elaborado com um preço de referência de $61, bastante prudente. Nós na altura até elogiamos essa prudência, e no caso de Angola, com a dinâmica atual do mercado, é uma bonança. Quer dizer, temos aqui uma arrecadação de receita petrolífera que vai ficar muito acima do previsto. Eu fiz umas contas de cabeceira, como se diz na gíria. Se o preço médio do ano ficar acima dos $85 o barril, Angola poderá arrecadar mais de 4 mil milhões de dólares acima do que estava previsto. Acho que o que estava previsto é a volta de 7. Nós podemos ir buscar mais 4. E a pergunta é, estamos perante uma vitória? É tal questão. É a tal questão que nós dois vamos tentar. Ora, e é exatamente esta crise petrolífera, efeitos globais e a transmissão naturalmente desta crise para Angola. Carlos Panzo, deixa de começar por algo que encontrei no texto, muito interessante. A última frase do último parágrafo do texto que o Carlos Panzo escreveu e que está no semanário Novo Jornal, na edição de 27 de março, diz o seguinte: em Angola o problema já não é a escassez de diagnóstico, mas a abundância de adiamentos. Será que estamos aqui, de facto, a dramatizar a coisa? Pois, boa pergunta. A pergunta é se nós estamos a dramatizar, porque o diagnóstico dessa dependência do petróleo é antigo. O diagnóstico é antigo. O que é que nós temos estado a adiar? É a solução. Andamos a adiar a solução que já deveriam ter sido resolvidos há décadas, mas nós continuamos a não resolver. Qual é o problema? Por que isso pode ser uma vitória de Pirro? Porque o aumento do preço do petróleo, que de um lado traz-nos receita, poderá também trazer-nos custos do outro lado. Aliás, vai nos trazer custos do outro lado. A questão aqui é se a guerra prolongar-se mais do que 6, 9 meses ou não. Essa é que na verdade é a nossa questão. Se a guerra ficar em 6 meses ou até menos, poderemos até ter um efeito líquido positivo para Angola. Ou seja, o custo que vamos ter é bastante inferior à receita que vamos arrecadar com a subida do preço do petróleo. Mas à medida que a guerra for se arrastando ao longo do tempo, à medida que os efeitos dessa guerra também forem se arrastando no tempo, esse efeito líquido vai diminuindo. Por quê? Porque há uma transferência de custos que vêm para Angola em várias formas. A importação da inflação, por exemplo? O primeiro indicador é a inflação importada. Nós somos uma economia muito dependente da importação. E atenção que a política de industrialização, que eu no texto chamo de uma industrialização fake, também agravou essa situação. Porque até bem pouco tempo nós tínhamos uma inflação importada de bens finais, ou seja, bens para consumo final do consumidor, mas nós agora com essa industrialização fake acrescentamos um segundo canal, que é a importação de inflação nos bens intermédios, matéria-prima, porque a nossa indústria é uma indústria que vive de matéria-prima importada. Ora bem, se há uma crise no mercado internacional de petróleo, e o petróleo é um dos fatores críticos de produção de muitas dessas matérias-primas, é normal que no mercado internacional os preços subam dessa matéria-prima, e nós, como importamos essa matéria-prima, vamos levar com preços mais altos a nossa importação. Então, há aqui o impacto, quer nas famílias, no consumo final, de produtos finais, quer nas empresas que embarcaram nessa industrialização fake, que é aquela nós estamos a transformar. Dissemos que estamos a industrializar, mas não estamos a transformar. O que é que eu quero dizer isso? Nós estamos a industrializar, temos fábricas em Luanda a produzir determinados produtos, mas nós não estamos a transformar os nossos produtos. Nós estamos a transformar produtos importados.
Então, a falta de cadeia que discutimos aqui na semana passada, no último podcast, a falta da cadeia nacional realmente condiciona. Então, nós vamos ter aqui o efeito inflacionário, quer dos produtos finais, quer dos produtos importados. Agora, matéria-prima. Começou por falar daqui da questão das soluções que deviam ter sido encontradas, mas há aqui também uma questão que se levanta, que é o facto de as pessoas que estão menos informadas ou as pessoas menos esclarecidas relativamente a questões da economia real do nosso país, da macroeconomia, dos impactos que todas essas situações acabam por criar na vida dos cidadãos, com a subida, obviamente, do preço de petróleo que Angola ganha, não é assim tão simples como podemos inicialmente perceber. Exato. Portanto, só para esclarecer, para que não restem dúvidas, num primeiro momento há um impacto positivo do aumento do preço do petróleo. E esse impacto positivo é absorvido por dois canais. Há o canal da receita do Tesouro, o Tesouro vai arrecadar mais receita, e isso teoricamente vai permitir que o Tesouro consiga cumprir com o Orçamento Geral do Estado. Não vai fazer mais despesa, porque a despesa é aquela que está prevista no Orçamento Geral do Estado. Nós não podemos gastar mais, gastar mais do que está previsto no Orçamento Geral do Estado. Mas o que acontece com a maior receita é que o Tesouro está em condições de cumprir com aquilo que está aprovado. Depois há um segundo canal também de benefício visível, que é o aumento das divisas no mercado. Ou seja, se há mais dólares, o Tesouro tem que vender esses dólares para poder realizar a despesa em kwanzas, e esses dólares são vendidos no mercado, deveria aliviar a pressão sobre o kwanza e haver maior disponibilidade de divisas. Vender nos moldes que são os normais, não aqueles moldes do mercado. Não é aquele molde seletivo como nós já conversamos aqui. Então, temos aqui dois efeitos positivos e claros, mas entretanto, há aqui lados que nós devemos ter cuidado e analisar. E ainda assim, Carlos Panzo, vale tocar naquela questão relativamente ao que você esteve a dizer sobre a vitória de Pirro, ou seja, esses benefícios podem ser considerados temporários e literalmente também ilusórios. Podem ser ilusórios, e aqui a chave passa pelo tempo. Uhum. Se esse impacto se esta crise for de curto prazo, até 6 meses, poderemos ter aqui um ganho efetivo, nós chamamos um saldo líquido positivo dessas entradas. À medida que o tempo da guerra prolongar-se, poderemos aqui ter efeitos negativos. Vamos então olhar alguns desses efeitos negativos, só para explicar. O primeiro é que, se há um aumento do preço do petróleo no mercado internacional, o petróleo é cotado e transacionado de uma forma maioritariamente em dólares. Ou seja, no mercado internacional vai haver um aumento de procura por dólares para poder comprar os tais barris de petróleo por parte de todo mundo que está no mercado de petróleo. Isso leva à valorização do dólar. Se o dólar valoriza ou aprecia no mercado cambial, como a nossa dívida externa está maioritariamente dominada em dólares também, o nosso serviço da dívida também aumenta. Então temos aqui já um impacto positivo. Precisamos de mais dólares para pagar a dívida externa que temos. Ou seja, nós recebemos mais dólares pela receita petrolífera, mas ao mesmo tempo precisamos de mais dólares para pagar o serviço da dívida, o serviço da dívida externa que temos que cumprir. Precisamos de mais dólares para fazer as importações. Porque os produtos no mercado internacional aumentaram, nós vamos precisar de mais dólares para fazer a importação e vamos precisar de mais dólares para importação quer de bens finais, quer de bens de matéria-prima. E isto vai condicionar toda uma estratégia de industrialização. Ou seja, nós não apostamos na cadeia, na cadeia nacional, porque nós deveríamos estar agora a produzir com a nossa cadeia, mas não, a nossa industrialização foi feita, ou está a ser feita, com a importação de matéria-prima. Nós temos ainda um terceiro canal que é também muito importante, que é aquela produção nacional, principalmente agrícola, depende muito dos fertilizantes, que o Vítor já perguntou no início do nosso programa. O preço do petróleo afeta também os fertilizantes. Aliás, aquela zona que usa o Estreito de Hormuz para escoar o seu produto é também um dos grandes produtores de fertilizantes e outros agroquímicos que são essenciais para nós angolanos e África, de uma forma geral, para a produção agrícola. Ou seja, vamos ter aqui, como nós não criamos uma independência nas matérias-primas, e é isso que nós não fizemos ao longo dos anos, não criamos uma independência, uma autonomia. África, de modo geral, né? África, de modo geral, mas aqui focando no caso de Angola, que tem estado a dar passos
nessa sua política de independência agroalimentar, independência de segurança alimentar, essa independência de segurança alimentar tem sido feita de uma forma que eu chamo mesmo fachada, fake, porque na verdade instalamos as fábricas em Angola para processar bens e transformá-los em produtos finais, mas ela não está a processar, não está a transformar os produtos locais. Não é o nosso tomate, não são as nossas frutas, não é a nossa soja que produz o sumo que nós ouvimos falar, que produz o óleo que nós consumimos. Todos estes produtos são importados. Exceção feita em alguns produtos. Há alguns produtos que temos alguns resultados positivos. Por exemplo, o milho é um resultado positivo. Que tem há 2 podcasts foi referenciado. Referenciamos isso, quer dizer, também não é dizer que está tudo mal, mas a verdade é que os passos têm sido lentos e quando aparecem essas crises apanhamos por tabela porque nós não estamos preparados estruturalmente. Ou seja, temos benefícios conjunturais, ou seja, a conjuntura nos permite ter maior receita, mas como não estamos preparados estruturalmente depois já levamos com o lado negativo. E este peso pesado de facto. Nós sabemos que as consequências são transversais e internacionais, a Angola não está imune a esses choques todos, não é? A França, por exemplo, vi uma reportagem na televisão, um protesto de camionistas. Há quem gastava, por exemplo, com uma frota de caminhões 16 mil euros por mês, passou para 30. Aqui em Portugal o combustível, a gasolina aumentou 20 e poucos cêntimos, o gasóleo foi para 40. Carlos Panzo, perante este quadro, então vamos ao que raramente se diz, que é onde é que de facto está escondida a boa notícia desta situação? Na verdade eu diria onde está escondida a má notícia dessa questão, porque na verdade a questão aqui é que chegamos ao ponto mais grave de todo esse problema, que é a importação de combustível. Nós somos exportadores de petróleo, somos o segundo maior exportador de petróleo na África subsaariana, o terceiro maior produtor de petróleo em África, mas somos dependentes da importação de derivados, de gasolina, de gasóleo. O nosso consumo anda à volta de 107, 108 mil barris dias, nós produzimos cerca de 21, 22%. E o Vitor poderá me perguntar, mas pronto, produzimos isso pela refinaria de Luanda, mas recentemente foi... Cabinda. Falou-se de Cabinda, houve inauguração, pouca circunstância. Sim. Quantos barris Cabinda está já a refinar? Zero. Não temos ainda a refinaria. Assim? A refinaria de Cabinda não está ainda a abastecer o mercado. Mas então inaugurou-se, o que é que se passa? Esta é a pergunta que talvez vamos... Os comentários às vezes também são muito bons, os comentários do nosso podcast. Então comentem, faz favor, digam-nos. Os nossos internautas vão comentar, mas a verdade é que nesse momento temos a produção de cerca de 21, 22 mil barris dia da refinaria de Luanda e temos zero de Cabinda. Mas depois de toda aquela festa, aquele barulho, Exatamente, continuamos ainda a não ter. Então faz sentido de falar aqui da industrialização fake, né? Agora, Carlos Panzo, quais são os efeitos do aumento dos preços sobre o poder de compra da população? É uma questão que tem que se ter em conta, porque o pacato cidadão vai sentir e ele não tem alternativas. E nós vamos sentir os efeitos em três agentes principais. Primeiro, o agregado familiar. As famílias vão pagar mais nos produtos que consomem, porque grande parte da nossa cesta básica ainda é de produtos importados, e aqueles que não são produtos importados, a sua produção é feita com produtos importados, ou seja, vai haver aqui uma transmissão da inflação importada, essa inflação que vem da importação decorrente do aumento do preço do petróleo no mercado internacional. Vamos ter um impacto sobre as empresas essas também que utilizam matéria-prima importada para a sua produção, vão sofrer, mas há aqui um terceiro agente que vai sofrer mais ainda do que todos os outros. Quem será? O Tesouro. O Tesouro vai sofrer porque nós importamos a gasolina e quando importamos a gasolina pagamos o preço internacional, aqueles preços que o Vítor esteve a dizer que se é praticado agora aqui em Portugal ou em França. Esse é o preço que se compra nas refinarias e Angola, quando compra combustível no mercado internacional, paga o preço do mercado. Mas quando vende essa gasolina em Angola, vende um preço administrado. Subvencionado. Subvencionado, está administrado. O FMI já pediu para Angola cortar. E tem uma subvenção na forma de subsídio ao combustível.
E quem paga esse subsídio, ou quem deveria pagar esse subsídio, é o Tesouro. E deveria pagar a Sonangol, que tem a responsabilidade de importar. Olhando para o relatório de contas da Sonangol de 2024, nós ainda não temos o 2025, vai sair nos próximos 2 meses, mas no 2024, o Tesouro devia à Sonangol 7,5 mil milhões de dólares. Uma boa parte desses valores, eu diria que mais de 60% dessa dívida, é dívida decorrente do subsídio ao combustível que o Estado não reembolsa a tempo e horas à Sonangol. Este problema vai se agravar. Por quê? Porque com a subida do preço do petróleo no mercado internacional, os produtos refinados nas refinarias internacionais vão aumentar, ou seja, aquilo que a Sonangol vai importar para trazer para Angola vai pagar preços mais altos, mas o preço que cobra o consumidor é o preço de tabela subvencionado, que está previsto que está é o que está tabelado nas gasolineiras, né, nas bombas de combustível. A diferença, quem vai ter que pagar é o Tesouro, ou deveria pagar o Tesouro. O que é que vai acontecer aqui? Vamos ver que o Estado estará numa situação de uma boa parte daquele benefício que vem da receita petrolífera maior entregar a Sonangol para poder comprar combustível importado, ou o Estado não pagar a Sonangol e deixar a Sonangol com mais um buraco financeiro. Bom, mais um, ou então depois vamos ficar com aquela situação que você já falou aqui algumas vezes, que é números aparentemente empolados, mas Carlos Panzo, esse dilema para o Estado aí traz exatamente à colação a questão de Vitória de Pirro. Este é o maior exemplo da Vitória de Pirro. Porque continuamos a investir nas soluções, mas os problemas mantêm-se e parece cada vez mais complicados de geri-los. Porque na verdade nós temos um problema, é que nós temos um diagnóstico, que eu diria um diagnóstico, acho que nós não divergimos no diagnóstico, acho que há um consenso na sociedade quais são os nossos problemas, mas depois nas soluções nós não temos sido competentes em implementar essas soluções. Toda uma estratégia de industrialização que assenta na importação de matéria-prima, ela é fake, ela não é sustentável. Ou seja, ela funciona quando os ventos voam a nosso favor, mas quando os ventos vão a nosso desfavor, ela desmorona completamente, porque não é sustentável. E é isso que, aliás, eu diria que a subida dos preços de petróleo no mercado internacional, a prolongar-se, eu diria mais 6, 7, 8 meses, será um teste à estratégia de industrialização do presidente João Lourenço e da sua equipe econômica. Vamos ver se ela é realmente sustentável ou se aquilo que eu tenho estado a alertar, na verdade, se vai materializar. Carlos Panzo, porque a história nos diz que é na adversidade que conhecemos as competências, não é? Ora, mas por razão então, e talvez seja por isso, essas dúvidas que o Carlos Panzo tem, referindo-se aqui no texto que publicou, é por isso que considera que a industrialização de Angola é bastante frágil. É frágil, é feita, há passos concretos, sempre podemos encontrar... O alicerce está degradado. Exatamente, sempre podemos encontrar casos positivos, casos de sucesso, mas o seu balanço global e para aquilo que são as nossas necessidades, ela está muito aquém, e aquilo que tem sido feito, eu receio que não é sustentável. Não é sustentável e eu, como disse há pouco tempo, eu acredito que esta crise vai pôr a teste, vai pôr à prova essa estratégia de industrialização. Porque industrializar, montar a fábrica, mas todos os seus inputs são importados. A única coisa que as nossas fábricas não importam de certeza absoluta são duas. Energia, e água. Nós produzimos energia, água e mão de obra barata. Porque até a mão de obra qualificada nós importamos. É esse o problema. Então, nós estamos a criar, e por isso é que nós... E que a obra qualificada importada não é barata. E que não é barata. Por isso é que há esse paradoxo de dizer, bom, mas o ministro do Comércio e Indústria, o ministro da Economia fala-nos de taxas de crescimento positivas, mas isso não se reflete no rendimento do cidadão. Por que não se reflete? Porque a remuneração dos fatores de produção. Quais são os fatores de produção? O principal seria o capital humano. O nosso capital humano que é emprego nessa industrialização é para fazer trabalhos de muito baixo valor acrescentado. Logo, a sua remuneração também é baixa. E depois tem uma componente, tem uma outra dimensão, que é
que é os lucros das nossas empresas, a competitividade das nossas empresas. Olha, se elas estão a funcionar no modelo de importar todo o seu material e depois só montar. Nas nossas empresas são montadoras, são montagem. Elas só fazem montagem, elas não são competitivas, logo não geram grandes rentabilidades, não pagam grandes valores de imposto, porque elas também não ganham, não têm grandes margens de lucro. E o Carlos Panzo explicou isso muito bem no podcast anterior relativamente às empresas que exportam, pagam sempre melhor do que as outras. Carlos Panzo, vamos olhar exatamente, fixamos aqui na questão final relativamente a hoje 2026, que com tudo isso que foi aqui dito, há uma pergunta obviamente inevitável: o aumento do preço do petróleo resolve o problema de financiamento do OGE de Estado ou apenas adia? O aumento do preço do petróleo ajuda, mas não resolve. E eu explico. Quando nós elaboramos o Orçamento Geral do Estado para 2026... Porque com este aumento e com as contas que você fez de 4 mil milhões e tudo mais... Temos mais 4... Poderemos ter ou mais se o preço médio ficar a volta... Porque já está acima dos 100. Já está para os 100. E eu fiz um número conservador. Para baixo. Um número conservador. Porque pode ser que se a guerra termina nos próximos 2-3 meses, sim, a tendência vai ser de baixar. Mas eu, se fizer uma média para o ano e ficarmos com 85, o barril, teremos mais de 4 mil milhões de dólares de receita. E aqui o governo tem então uma decisão a tomar. Mas é importante recordar aos nossos internautas que quando nós fizemos o orçamento para 2026, ele foi desenhado para ser financiado com recurso à dívida em quase metade. Cerca de 15 mil milhões de dólares para financiar os 31 mil milhões de dólares do Orçamento Geral do Estado seria com recurso ao endividamento. Uhum. Endividamento esse que nós na altura questionávamos se seria realizável dado o contexto ficado naquela altura. E no contexto atual poderá ainda ser mais difícil. Dizer que, aqui aproveitar para parabenizar o Ministério das Finanças, que fez recentemente uma operação no mercado internacional de captação de Eurobonds de cerca de 2,5 mil milhões de dólares, uma operação muito bem conseguida, que conseguiu gerar mais de 5 mil milhões de dólares de procura. O Ministério das Finanças preferiu ficar-se pelos 2,5. Essa operação também registrou uma ligeira redução no custo do endividamento. É marginal, mas é sempre um bom sinal de redução. E ainda o que mais me agrada nessa operação é que 1,7 mil milhões de dólares dessa captação é para refinanciar dívida, ou seja, é para pagar dívida antecipadamente, reduzir o nosso endividamento futuro. E só 750 milhões de dólares é que é para financiar a tesouraria. Esta é realmente uma operação interessante e um caminho, solamente que essa abordagem seja pontual, quando devia ser uma abordagem normal e sobre a carteira como um total. Entretanto, o Tesouro agora tem aqui uma decisão a tomar. Com esse excedente de petróleo que vem, primeiro dizer ao nosso internauta, com esse excedente não podemos gastar mais do que estava previsto no orçamento, tirem isso da cabeça, porque nós só podemos gastar o que está no orçamento, mas com esse excedente o que é que o Tesouro pode fazer? Duas. Uma, reduzir a necessidade de ir ao mercado e endividar-se, ou seja, endividar-se menos e pegar esse excedente e financiar o orçamento. Essa é uma estratégia. A outra opção é o Tesouro diz, não, vou manter a minha estratégia de captação de financiamento no mercado de dívida e vou pegar esse excedente e vou colocar nas reservas. Reservas essas nossas que precisam de ser aumentadas no máximo possível. Então, há aqui essas duas decisões que o Ministério das Finanças tem que tomar e espero que a melhor seria, neste momento, reduzir o valor do endividamento. Nós estamos já com uma tendência de aumentar o nível de endividamento. Já há 2 anos que fizemos a inversão. Antes de 2 anos já víamos com uma tendência de reduzir o endividamento público. Nos últimos 2 anos nos aumentamos. E por isso talvez seja o momento de fazer aqui esse controle. Por isso, e esse controle, talvez case bem, aqui estamos a 1 minuto do tempo cronometrado. Como diria John Maynard Keynes, que é o verdadeiro desafio não está em ter novas ideias, mas abandonar as antigas, e parece que Angola não quer abandonar as antigas, não é? Esse é o nosso problema. Está lá fixa, parece que aquilo é... Nós continuamos, fizemos um bom diagnóstico, discutimos muito, mas quando vamos executar, aplicamos as receitas antigas. E como já dizia Einstein, fazer a mesma coisa, esperar resultados diferentes é impossível. Porque Angola, vale a pena dizer, e o texto que o Carlos Panzo escreveu refere exatamente das crises que Angola experienciou em 2009 e 2014,
que nos poderiam ter ajudado. Depois no texto também fala da situação da Covid e outras mais. Dizíamos que íamos sair melhor e depois tivemos que pedir perdão. Mas Angola não aprendeu com essas lições. Continuamos a não aprender. Por isso é que eu digo no texto que não é um problema de diagnóstico, é aplicar receitas antigas esperando resultados novos, e isso não funciona. Mas é difícil porquê, Carlos Panzo? Porque a aplicar novas medidas o governo terá problemas sérios e, portanto, mais vale querer assumir uma vitória de pirro e depois estatelar-se. Neste momento, com quase 8 anos, caminharmos já para o 9 anos do mandato do presidente João Lourenço, eu diria que a partir de 2022 o problema tem sido incompetência. O primeiro mandato do presidente João Lourenço foi um mandato de estabilização macroeconômica e foi conseguido isso até com o apoio de um programa do FMI. E depois desse mandato devíamos entrar então numa segunda fase, que era a fase de relançamento da atividade empresarial, do setor produtivo nacional. E eu acho que aqui fomos incompetentes porque optamos por opções que hoje começamos a ver o preço, vamos pagar o preço dessas más opções. Por isso eu diria que nesse caso, no mandato do presidente João Lourenço, principalmente o segundo mandato fica marcado por incompetência. Carlos Panzo, sempre aqui com uma análise rigorosa e acima de tudo incómoda nos momentos também, como deve ser. Bem, queremos agradecer a sua presença. Chegamos exatamente ao tempo cronometrado, com 1 minuto e alguns segundos passados. Professor, muito obrigado. Obrigado. O próximo artigo sai no final do mês de abril. Estamos aqui para discuti-lo em abril ou princípio de maio. Muito bem. Então, se você tiver interesse em saber o que o professor Carlos Panzo escreveu no passado dia 27, e já está disponível também na internet, o artigo de opinião que está no semanário angolano Novo Jornal. O título do artigo de opinião é "O preço do petróleo, uma vitória de Pirro". Nós aqui aproveitamos para explicar numa outra perspectiva o que o professor Carlos Panzo tentou explicar com uma perspectiva pedagógica, académica, mas claro, com uma experiência em economia como ele tem. E bem, ficamos por aqui. A gratidão pelo like, pelo comentário e também pela partilha, numa gentileza de sempre dos estúdios Che Agora Aguenta, aqui em Portugal. Estamos juntos.